Agora vai. Vamos nessa. Ai, eu tô ansioso. Bom, a aula 5, que é a aula de hoje, a gente vai falar de dado mestre, né? E o que é um dado mestre? Antes da gente começar a falar o que é dado mestre e tudo mais, deixa eu me apresentar. Meu nome é Marcos Alencar, criador aqui do canal Marcos em Tech, e você já sabe o que eu vou pedir agora, não sabe? É isso mesmo, para você se inscrever no canal, para você receber todos os vídeos dessa trilha de aprendizado SAP e também você já deixar o like para esse vídeo ser entregue para um montão de pessoas. Então, sem mais enrolação, vamos começar com a parada. O que é dado mestre, né? Dado mestre são todos os dados do SAP que eles são usados de forma compartilhada. Por exemplo, um material ele é compartilhado por várias áreas, não é mesmo? Compras, vendas e etc. Então ele é um dado mestre. Um fornecedor também é um dado mestre, porque ele é utilizado no momento da compra e na hora de fazer o pagamento para esse fornecedor. Então, quando um dado ele é compartilhado por mais de um departamento, né, ele é uma parte central ali do processo, ele é chamado de dado mestre. Bom, existem dezenas assim de dados mestres, mas eu vou falar dos 3 mais comuns aqui pra gente, que são clientes, fornecedores e materiais. Como eu gosto de trazer aqui para vocês algo bem descomplicado, a gente vai dividir a aula 5 em 2 partes. Na verdade vai ter aula 5 e aula 6, tá? Por quê? Porque nessa aula aqui a gente vai falar de dados mestres de materiais. Próxima aula a gente vai abordar cliente e fornecedor, que lembrando no S/4HANA, eles juntaram isso tudo e criaram o tal de BP, que chama Business Partner, que é um parceiro de negócio. Mas isso a gente vai deixar lá para a próxima aula. Essa aula aqui a gente vai focar em dados mestres de materiais, tá? Então antes da gente vir para a tela aqui do SAP, os dados mestres de materiais é o cadastro de material que a gente tem, o cadastro de produto, vamos assim se dizer, no SAP. Deixa eu colocar isso aqui porque isso está me atrapalhando. E nessa aula aqui eu vou explicar para você a criação de materiais de 2 formas. A primeira forma é a forma mais convencional, utilizando a transação MM01, muitos de vocês já conhecem, mas também com a atualização do S/4HANA foi lançado um novo aplicativo de criação de materiais, que ele é muito mais intuitivo, né? Galera, sem mais enrolação, eu vou puxar aqui o notebook um pouquinho mais próximo. Aqui eu vou começar a gravar minha tela e vou mostrar para vocês como é que vocês utilizam o dado mestre de material dentro do SAP. Vamos lá? Bom, galera, eu tô aqui dentro do SAP. Então, a primeira forma que a gente vai criar um material é aquela forma mais convencional, utilizando a transação MM01. E assim, se você perdeu alguma aula, você tá, tipo assim, não sabe nada de SAP, então volta lá na aula 1 e dá uma estudada para você chegar até essa aula vir preparadíssimo. Então, aqui na tela do SAP, a gente vai digitar a transação MM01 e aí vai ter essa primeira tela para eu selecionar qual que é o tipo de material. Então, assim, o tipo de material, ele define quais são as regras de determinado tipo de material. Por exemplo, se ele vai ter uma numeração contínua, né, sem eu precisar colocar aqui, ele já vai seguir uma sequência numérica de 1, 2 e assim por diante. Se ele vai ter uma numeração externa, ou seja, se eu vou poder escolher qual que é o código do meu material, por exemplo. E um último ponto aqui que a gente pode mencionar é que eu consigo colocar campos obrigatórios em determinados tipos de material. Bom, aqui para nossa aula, ó, só lembrando que os tipos de material Z não são entregues pela SAP, eles foram criados para essa empresa aqui que a gente está utilizando uma base de teste, né? E todos esses acima que a SAP ela disponibiliza. Então, para o nosso exemplo aqui, eu vou criar um tipo de material NLAG, que é o material não estocável. O que isso quer dizer? Que é um material que eu não armazeno ele no estoque. Normalmente eu compro ele e ele já vai para uma determinada área ser consumido, né? E aí uma dica aqui para vocês, como que eu sei que o material é estocável ou não? Tem uma configuração que é a transação OMS2 e a transação de tipos de material, tá? Isso aqui normalmente é o técnico que usa, mas é mais uma explicação para vocês, que eu sei que aqui, ó, no NLAG, se eu vier aqui e essa definição é por planta, ó, você tá vendo que não tem nenhum campinho marcado, então quer dizer que na hora que eu comprar esse material, ele não vai ter quantidade no meu estoque. É aqui que tem essa informação, que normalmente para o usuário isso fica transparente. Então eu preencho aqui o tipo de material, vou avançar aqui no cantinho, e aí ele me trouxe aqui quais são as visões para esse determinado tipo de material. Lembra que o tipo de material ele define quais são as visões que eu posso selecionar aqui. As visões mais básicas aqui, como é um material de consumo, vou selecionar a aba de dados básicos, a aba de compras, a aba de importação e de contabilidade 1 e 2. Vou selecionar essas aqui, vou dar um Enter e aí ele vai me perguntar, tá bom, você quer criar esse material para qual centro? Um centro no SAP é como se fosse uma filial. Posso ter uma filial em São Paulo, no Rio e tudo mais, e eu posso simplesmente criar materiais específicos para aquelas determinadas filiais. Eu vou colocar aqui um número de centro, que eu sei que é a matriz aqui dessa empresa, é o centro 1400, vou dar um Enter aqui, e aqui é a primeira aba de dados básicos. A primeira coisa,
Esse tipo de material, ele tem numeração interna. O que isso quer dizer? Que essa numeração ela é contínua, né? Então ela vai seguir a 3109, o próximo material seria o 3110. Bom, tudo que tiver com esse asterisco vermelhinho é campo obrigatório, ou seja, eu não consigo ir para a próxima tela, ó, sem preencher os benditos dos campos obrigatórios. Então eu vou colocar aqui, ó, material teste Marcos Intec. A unidade de medida eu vou comprar ele em unidade mesmo, pode ser caixa, entre outros. O grupo de mercadorias é um agrupamento desse determinado tipo de material, então eu vou colocar aqui que é um material de escritório. Então eu vou preencher esses 3 campos aqui, tem alguns outros, mas não vai muito eu me aprofundar aqui nessa aula. E toda vez que eu clicar Enter, ele vai pular para aquela outra visão que eu tinha selecionado, tá? Então, ó, veja que de lá dos dados básicos, ele já veio aqui para a aba de compras e depois ele vai vir nessas outras que tem essas bolinhas marcadas, que foi o que eu marquei lá naquela primeira tela. Aqui na aba de compras, o que é interessante? Eu tenho a unidade básica, que é o N, a unidade, mas normalmente esse material compra em caixa, então eu posso vir aqui e falar que toda vez que eu criar um pedido de compra, o SAP ele vai me sugerir que seja caixa. Se for a mesma, eu não preciso preencher nada, ó, veja que esse campo ele nem é obrigatório, tá? Então vou colocar aqui caixa. Outro ponto, se eu clicar nesse quadradinho aqui, ele vai abrir todas as opções que eu tenho de unidade de medida nesse ambiente aqui do SAP. Qualquer campo, na verdade, que tiver esses quadradinhos aqui, ó, eu consigo abrir o range de opções que tem cadastrado dentro dele. Olha que interessante, como eu coloquei que eu vou comprar em caixa e a unidade de medida do estoque é a unidade, ele vai falar assim, tá bom, mas qual que é a conversão da unidade? Quanto tem dentro de uma caixa? Então eu vou falar aqui para esse material aqui de teste, quando eu falar que eu tô comprando uma caixa, ele vai depositar 10 unidades dentro do meu estoque. Olha que interessante que ele já abre aqui. Vou dar um OK, vou dar Enter novamente e agora a gente está na aba de importação. O que é importante aqui dentro da aba de importação? 2 campos para localização Brasil. O código de controle, que é o NCM, o tal do NCM que a gente normalmente utiliza para determinar qual que é a alíquota de IPI. Então eu vou colocar aqui esse outros e também um outro ponto importante é a categoria SFOP do material, que eu vou selecionar aqui, ó. Eu tenho essas 5 opções. Normalmente a gente usa material, mas tem a opção de material para eletricidade, comunicação, transporte e animal. Vou selecionar o 0 aqui, vou dar um Enter, ele vai pular para essa outra aba de contabilidade 1. Aqui eu normalmente coloco a classe de avaliação, vou colocar aqui são de consumos diversos. Vou para a próxima aba e aqui também 2 campos importantes, é a utilização do material e a origem do material. E se esse material é produzido internamente ou não, se eu fabrico esse material. No caso eu não produzo esse material, a utilização dele, como a gente falou que é um material de consumo, eu tenho essas 5 opções aqui também, vou colocar aqui que é um material de consumo, e a origem do material é um material, por exemplo, nacional, então vou colocar o 0 aqui, vou colocar em gravar, e aí ele gravou para mim aqui embaixo, ó, o 3109. Então esse material aqui, em teoria, ele já está preparado para ser utilizado numa compra, por exemplo, se eu quiser comprar esse material, ele já vai estar disponível lá na telinha de compras. Agora a gente vai para a novidade, né? Aqui a gente criou o material na transação mais comumente utilizada, que é MM01, só que agora a gente vai aprender a criar no novo aplicativo, para vocês verem se é mais fácil ou não, quais são os prós e contras, né? Vocês têm que conhecer de tudo, então vamos nessa. Então beleza, galera, agora a gente está aqui no SAP Fiori, que é a nova interface da versão S/4HANA. O aplicativo é administrar, não sei o que, produto, né? Olha aqui, ó, administrar dados mestres de produto. Eu vou deixar aqui na descrição a Fiori Library dele, e é esse aplicativo aqui, ó. Na hora que eu clicar nele, ele vai abrir para mim esse novo aplicativo de criar dados mestres de produto. Por que não é mais criar material, Marcos? Porque a SAP está tendo uma tendência, né? Que antes a gente criava, por exemplo, serviços numa tela e material em outra. Então fazia sentido eu ter uma tela chamada serviço e outra tela chamada material. Aqui no S/4HANA, ele tá tentando, ele ainda não desabilitou a parte de serviço, mas você lembra que tinha ali um tipo de material serve? Então a tendência da SAP, já dando um spoiler aqui, é utilizar essa transação aqui e chamar tudo de produto, seja um produto de serviço ou um produto físico, que a gente chama de material, né? Então essa é a tela de administrar mestres de produto, né? E como uma tela de execução padrão do Fiori, normalmente os filtros estão aqui em cima, então eu posso filtrar qualquer material existente. Eu já tinha um filtro aqui que eu coloquei o meu usuário, então todos os testes aqui ele já me trouxe. Então eu posso fazer vários tipos de pesquisa. Qual que é o tipo de produto? Ó, eu quero pesquisar todos os materiais que tem o tipo, e eu posso selecionar mais de um, tá? Ó, tá vendo que ele tá trazendo aqui, ó, vou fechar, vou tirar esses 2 aqui e vou trazer só o NLAG. Então, ó, o tipo de produto NLAG, clico em início. Então tem todas essas partes aqui de filtro, se eu quiser pesquisar por descrição, pelo código, e eu também consigo ajustar os filtros, tá? Ó, se eu clicar aqui
e ajustar filtro, tenho essa infinidade aqui de campos que eu posso trazer aqui como um filtro. E se eu gostar muito desse filtro que eu já fiz aqui pra mim, eu posso simplesmente vir aqui, ó, nesse cantinho e gravar como um novo filtro. Então eu posso criar aqui como novo filtro. Aí eu posso deixar ele como padrão pra mim, eu posso deixar ele público para que outros usuários também utilizem, tá? E eu simplesmente vou gravar aqui, ó. Então agora eu tenho 3 tipos de filtro. Eu tenho o tipo padrão, que é o que a SAP entrega. Eu tenho o filtro de materiais, que foi um que eu já tinha feito, que ele tá atrelado ao meu usuário, ó, ele sempre traz tudo. E tem esse novo de produto que a gente acabou de criar, que tinha o tipo de produto NLEG. É importante ressaltar aqui, pessoal, que vocês vão aprender de fato utilizando a ferramenta, tá? Então, assim, se vocês tiverem uma base S/4HANA, entra no aplicativo, começa a criar material, começa a criar filtro. Eu acho que é a melhor forma de vocês aprenderem. Eu tô aqui dando um norte, né? Eu tô aqui dando um caminho das pedras aqui para vocês. E aqui é a parte de resultado do filtro que eu fiz aqui em cima, né? Então eu faço o filtro aqui no cabeçalho e ele vem o resultado aqui, dependendo do que eu colocar em cima aqui no filtro. Então nessa parte de baixo no resultado, o que que eu tenho aqui, né? Começando aqui de cima, ó. Nesse cantinho aqui em configurações, eu consigo selecionar mais colunas. Então eu tenho aqui, ó, por exemplo, 118 colunas. Eu vou, por exemplo, ó, eu vou tirar essa última modificação da nossa consulta, ó. Tirei a última modificação. Então esse vai ser o resultado aqui que eu tenho. Uma outra coisa que eu tenho para explicar para vocês aqui nesse aplicativo são os atalhos que já tem dentro dele. Então aqui nessas descrições, ó, quando tá azulzinho aqui, se eu clicar aqui, ó, ele vai me trazer o resumo do que já tá aparecendo aqui, né? Então aqui é o tipo de material, que ele é um produto, o material de escritório. Só que aqui, ó, vejam que eu coloquei um montão de atalhos. Então se eu quiser saber qual que é o estoque desse material, ele vai navegar para essa outra. Se eu quiser, e aqui eu administro os links, então eu consigo, por exemplo, ó, tirar alguns links aqui se eu não precisar e dar um ok, porque ele vai ficar com menos opções aqui, tá? Isso aqui são atalhos que eu consigo configurar aqui também. Bom, pessoal, aqui nesse quadradinho de imagem, até a data de hoje, então meados de 2023, ainda não funciona colocar a imagem aqui, tá? Eu vi uma nota da SAP falando que ainda não está disponível, mas muito provavelmente pode ser que numa futura versão do S/4HANA isso já esteja ativo, onde você consegue anexar e colocar umas imagens aqui para ficar mais fácil saber qual que é o material, né? Bom, se eu quiser entrar dentro do cadastro do material, é simplesmente eu clico aqui e aí ele vai abrir aqui para mim a telinha de exibição do material, né? Então aqui, ó, vejam que eu posso pular as abinhas aqui, ó, ou eu posso simplesmente ir puxando o mouse que ele vai trocando aqui, ó, a aba de compras, de vendas e tudo mais. Ela ficou um pouquinho mais enxuta, tá, pessoal? Uma das principais diferenças que a gente tem no S/4HANA, esse administrar dados mestres de produto, eu consigo criar, modificar, exibir e bloquear tudo na mesma tela. Aqui no SAP GUI do ECC, eu tinha, por exemplo, uma tela para cada coisa. Então, ó, essa tela aqui eu só consigo criar. Se eu quiser modificar, eu tenho que vir na MM02. Então, veja aqui que ele mudou para modificar o material. Se eu quiser só exibir o material, MM03, ó, exibir o material. Então, vejam que para cada coisa que eu fazia na versão mais antiga, que era ECC, eu tinha que ficar trocando a tela. Aqui na versão mais nova, por exemplo, se eu quiser criar, eu vou clicar nesse botãozinho aqui, que eu já vou mostrar para vocês como que a gente cria o material. Se eu quiser exibir, eu simplesmente clico aqui, ó, e ele vai abrir a exibição do material. E se eu quiser modificar ou copiar, ó, tenho esses dois campinhos aqui. Se eu quiser editar algum campo, ó, eu clico aqui em editar e aí eu posso editar ou até atribuir coisas novas para um material que já está criado. Bom, agora vamos para a criação desse material utilizando esse novo aplicativo. Eu clico aqui em criar e aí ele vai me trazer aqui a parte de cabeçalho. Então aqui a unidade de medida eu vou colocar o N, da mesma forma que a gente colocou no outro. O tipo de produto é o tipo de material, lembra? Dessa vez a gente vai criar um outro tipo de material. Vou colocar um material que eu mexi no controle de tela, que é um Z, esse material aqui médico. Então, ó, vejam que na hora que eu selecionei ele, alguns campos aqui, ó, eles até ficaram ocultos, porque nesse tipo de material eu já tinha feito. Vocês veem que o número de produto eu não consigo colocar, ou seja, então ele já sabe que o número de produto é um sequencial também. Vou colocar aqui o grupo de produtos, material de escritório também, e aqui eu vou colocar a descrição, que também é obrigatória. Material Marcos Intec, novo app. Vou dar um ok. Então essa é a tela inicial de criação. Então aqui ele vai trazer todos aqueles dados de cabeçalho que eu já tinha selecionado, né? Que são esses dados aqui, ó. E aqui ele traz em forma de lista, ó. Toda vez que eu vou descendo aqui, ó, ele vai trocando para mim, ó. Eu posso simplesmente ir navegando por aqui também, ó. Ah, eu quero ir então de unidade de medida. Aqui eu tenho a unidade de medida do N, só que eu quero criar aquela conversão para caixa já aqui. Então eu vou colocar a unidade de medida CX,
que é caixa, e vou colocar aqui que uma caixa, então ó, 1 CX, representa 10 unidades desse produto. Posso clicar aqui em aplicar, então eu tenho 1 para 1 e 1 para 10. Bom, vamos continuar aqui, ó, vou para a aba de compras. Então, ó, lembra da unidade de medida de pedido? Ele tá aqui, eu posso colocar o CX aqui também, então eu compro esse material em caixa. Agora vamos para a aba de centros. Aqui em centros, olha que interessante, né? Eu venho aqui em criar, então vou criar esse material para o meu centro 1400 e vejam que esse material, a categoria de CFOP, ele tá aqui ó, e tá como obrigatório para esse tipo de material. E aqui essa parte de impostos no comércio internacional é aquele campo de NCM, né? Então ele também tá obrigatório. Vou clicar aqui em aplicar e olha que novidade interessante. Esse material ele foi criado para o centro 1400, mas vamos supor que eu já tenho várias outras filiais que vão utilizar ele. Se eu simplesmente vir aqui em copiar, eu posso colocar aqui os outros centros, ó, o 1410, eu posso colocar aqui o 1420, que é uma outra filial que tem em Salvador, e assim por diante. Antes da versão anterior, depois que eu criava o material na transação MM01, eu tinha que criar ele numa filial, eu criava primeiramente ele numa filial e depois eu tinha que expandir uma a uma para as outras filiais ou utilizar uma outra transação de expansão em massa que é um pouquinho mais complexa. Então essa é uma facilidade desse novo aplicativo que eu já consigo criar e expandir para as filiais que eu quiser utilizar esse material. E aí por fim a gente tem essa última parte aqui de área de avaliação, que ela substitui as visões de contabilidade 1 e 2 daquela outra transação que a gente tinha utilizado para criar o material. Então eu vou vir aqui nela aqui em criar, colocar a 1400 e qual seria a classe de avaliação? O consumo diverso também. E aqui no final, ó, a gente encontra aqueles campos que são determinantes para o CFOP, né? Que é a utilização do produto, que no nosso caso a gente colocou consumo, e a origem do produto também, que é o nacional. Vou clicar aqui em aplicar, ele vai voltar para a tela inicial e aí por fim eu clico aqui em criar. O que tem também de novidade nesse novo aplicativo, tá pessoal? Na hora que eu criar aqui, ele vai procurar todos os materiais que tenham descrições parecidas com esse aqui e vai me avisar se tem algum outro material para que eu não fique criando em duplicidade, coisa que não tinha lá na outra transação. Então essa também é uma novidade desse novo aplicativo. Na hora que eu clicar em criar aqui, ou se eu clicar aqui nesse botão verificar, então ele vai buscar aqui para mim quais são materiais parecidos. Ó, ele não achou nenhum material parecido com Marcos Intec, novo aplicativo, né? Então eu posso simplesmente criar e aí ele vai fazer a criação desse material. Registro dados mestre criado. E aí gerou também aqui para mim uma numeração para esse material. Então vamos tentar agora criar um outro material rapidinho para a gente testar aquela outra funcionalidade dele avisar quando eu tô criando um material muito parecido com a descrição do outro. Vou pegar aqui, ó, suporte ergonômico para notebook. Vamos tentar criar um material com essa nomenclatura para ver se ele me avisa que tem materiais parecidos. Vou clicar aqui em criar, vou colocar aqui uma unidade de medida rapidamente, um tipo de produto, grupo de produto e essa descrição aqui, ó. Eu já vou vir aqui direto, em vez de eu preencher tudo, eu já vou vir aqui direto no botão verificar. E olha que interessante, com essa palavra aqui, suporte ergonômico, ele trouxe aqui, ó, 2 potenciais materiais duplicados, né? E ainda tem uma pontuação aqui, ó. Então ele viu que tem um suporte ergonômico para notebook, na verdade tem 2 iguais aqui já, ó. Ele me avisa, né? Ele não vai me bloquear, não é um erro, se eu quiser criar de fato, ele vai aparecer essa tela e eu consigo criar, mas é uma funcionalidade nova aqui no aplicativo de administrar mestre de produtos. E aí por fim, a última dica que eu vou dar para vocês antes do bônus, que eu vou deixar na descrição, é como que eu exporto isso aqui para o Excel. Então depois que eu faço alguns filtros e tudo mais, que eu já tinha ensinado ali no comecinho da aula, eu posso simplesmente exportar para planilha eletrônica. O que ele vai fazer, ó? Ele vai carregar um pouquinho e já vai gerar um arquivo para mim aqui em Excel, de acordo com as colunas que eu selecionei lá no aplicativo. Bom, pessoal, eu vou deixar o notebook aqui agora de lado e deixar alguns recados aqui para vocês, tá? O primeiro recado que eu quero dar é um spoiler, que a gente está criando uma comunidade SAP, onde a gente vai disponibilizar dentro de uma plataforma, uma comunidade onde vocês vão poder interagir e também vão ter vários vídeos ensinando desde o basiquinho, nessa metodologia aqui que vocês já conhecem, falando comigo, vai ter aulas online e tudo mais. Então se você tem interesse em participar dessa comunidade, a gente ainda não tem data para abrir, mas muito provavelmente esse ano a gente vai abrir essa comunidade. Então escreve aqui nos comentários eu quero, que aí eu vou saber, depois eu vou voltar nesse vídeo e vou entrar em contato com vocês para que vocês tenham um desconto exclusivo para vocês que escreveram eu quero no comentário. Eu tô bem ansioso com essa comunidade. E o segundo recado é o nosso bônus. Eu vou deixar aqui um e-book na descrição com tudo que a gente falou aqui, com alguns exemplos e tudo mais, bem divertido, vocês vão adorar e ele é totalmente gratuito, tá? É só baixar lá. Não esquece de deixar o like, comenta aqui se você também gostou do vídeo. Eu espero vocês na próxima aula e até mais.